palavra, Senhor, ela encontra espaço, guarida no nosso coração. Ó Deus, queremos estar atentos àquilo que Tu tens para nos dizer nessa noite. Fala conosco, Espírito Santo, através da Tua palavra, pois é no nome de Jesus que nós te oramos e por fé nós te agradecemos. Amém. Amém. As crianças podem sair para o culto, já podem ir para o culto. E enquanto as crianças estão indo para o culto, já estão abençoadas, queria convidar você que está aqui no santuário, no templo, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso 38. Os últimos versos do livro, desse capítulo do livro de Lucas. Lucas 10, versículos 38 a 42. Dizem que visita nos dão prazer. Às vezes na chegada, às vezes na saída. Mas é uma verdade. Sempre que a gente recebe irmãos lá em casa, esses dias o Nadson foi nos visitar lá e eu resolvi fazer um guacamole. Você sabe o que é guacamole, né? Aquela comida mexicana com avocado. Não é o abacate bem daqui, tem um abacate próprio, né? Que não é tão doce quanto o nosso, mas serve. O nosso também, esse tipo de abacate aqui serve. E eu resolvi fazer e fiz uma mistura lá e parece que eles gostaram. De vez em quando também eu faço umas panquecas americanas. Também é tudo que eu sei fazer na cozinha, é isso, né? É avocado, panqueca, esquentar café no micro-ondas, né? Fazer um ovo. Eu faço um ovo bem feito, viu, irmão? Não faço ovo mexido, não. Mas a minha pergunta hoje à noite, tirando essa parte da brincadeira, logicamente, é como é que você reagiria se alguém muito importante batesse na sua porta e dissesse que veio jantar com você? Por exemplo, você está em casa, você está lá num dia comum, cotidiano, e aí alguém toca a campainha, bate na porta e você vai abrir, e quem está na porta? Neymar Júnior. Como é que você responderia se o Neymar Júnior, né, ou o Messi, acompanhado do Messi e do, como é o jogador lá uruguaio lá, o Luiz Soares, aparecessem os três lá na sua casa para jantar? Hein? E se fosse, por exemplo, eu vou usar aqui uma personagem mais importante, porque os nossos não estão tão bons assim, mas se fosse o presidente Barack Obama, dos Estados Unidos, né, a Angela Merkel, e se você abrisse a porta e desse de cara com Jesus, como é que seria? Jesus abrindo, você abre a porta, Jesus está lá em pé e diz assim: boa noite, vim jantar com você hoje à noite. Como é que que tipo de reação você teria? Como é que você gastaria o seu tempo com Jesus na sua casa? Que tipo de atividade, que tipo de comportamentos você teria com Jesus ali sentado na sala de estar da sua casa? Para nós aqui essa parece ser uma possibilidade absurda, mas ela não é tão absurda assim quanto parece, pois aconteceu na Bíblia. Foi exatamente isso que aconteceu na casa de duas irmãs, duas mulheres, uma chamada Maria e outra chamada Marta. E o texto que nós vamos ler agora nos mostra como foi que cada uma delas reagiu e o que foi que Jesus falou a respeito da reação de cada uma delas.
Diz assim o versículo de número 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo tudo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres. E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe Jesus: Marta, Marta, andas ansiosas e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. É importante a gente deixar claro aqui que tanto Marta como Maria conheciam Jesus. Ele não era um estrangeiro, ele não era uma pessoa que elas estavam tendo o primeiro contato. Portanto, a visita de Jesus à casa de Marta, de Maria, era muito bem-vinda. Era a visita de um amigo, apesar de elas estarem surpresas naquele instante. Mas Jesus era alguém próximo. Elas eram irmão de Lázaro. Elas ficaram, na verdade, emocionadas e entusiasmadas por causa da visita tão ilustre, embora tivessem formas, maneiras diferentes de fazer com que Jesus se sentisse à vontade em sua casa. Como é que você faria? Você iria tirar os chinelos de Jesus? Você iria forrar o sofá? Você iria... Que tipo de atitude, que tipo de comportamento você faria? Que tipo de atenção você daria a Jesus para que ele se sentisse confortável? Este episódio acontece no final do ministério de Jesus. Um pouco mais ou um pouco antes, aproximadamente 6 meses antes da sua crucificação. Talvez esse período em que acontece esta visita à casa de Maria e de Marta e de Lázaro, até a sua crucificação, tenha sido o período mais difícil, mais perigoso do ministério de Jesus. Foi o período mais duro, mais hostil, onde ele enfrentou muito mais dificuldades. Esses irmãos viviam numa cidade, numa aldeia chamada Betânia, que ficava ao leste do Monte das Oliveiras. Jesus está seguindo em direção a Jerusalém, passando por várias cidades e vilas. Jesus era o tipo de pessoa que raramente passava a noite numa casa. Sabe por quê? Porque ele não tinha uma. Jesus não tinha casa. Por isso Jesus dependia totalmente da generosidade dos seus seguidores, dos seus discípulos. Certa vez Jesus disse assim: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem, referindo-se a ele, não tem onde repousar a cabeça. Então algo tão simples como uma refeição caseira, como uma comida caseira, era algo muito prazeroso para Jesus. Poder estar numa casa, reunido com seus amigos, comer aquela comidinha ali feita num forno, num fogo, num fogão a lenha, poder comer um feijãozinho, poder comer um porco não, né? Porque judeu não comia porco. Mas poder comer uma galinha, um frango, um peixe assado ali, era um negócio maravilhoso. E mais, a hospitalidade para o judeu é diferente
do conceito de hospitalidade que nós temos. Normalmente, quando a gente recebe alguém na nossa casa, o que é que a gente faz? A gente convida alguém para assistir, por exemplo, um jogo de futebol, um jogo da seleção, os Jogos Olímpicos, né? ou mesmo para fazer uma visita, bater papo. Primeira coisa que a gente pensa é o quê? Comprar uma pizza. Encomendar uma pizza e um refrigerante. Talvez sair numa sexta-feira à noite para um rodízio. Mas na época de Jesus, a hospitalidade era mais do que dar comida, era mais do que alimentar alguém. A hospitalidade ia além da refeição. A hospitalidade era também oferecer um lugar seguro para a pessoa a quem você estava hospedando na sua casa. Culturalmente, era muito importante acolher, receber tanto amigos como estranhos para uma refeição, da mesma forma que era para dar um lugar seguro. Por quê? Porque as estradas eram perigosas, as estradas eram ruins, as ruas não tinha iluminação, haviam muitos salteadores. E essa prática de hospedar as pessoas, de receber as pessoas, acabou ajudando na propagação do Evangelho durante o Império Romano. As nossas duas personagens, Marta e Maria, eram discípulas fiéis. Amavam Jesus de coração e queriam demonstrar isso para Jesus. Queriam que Jesus tivesse certeza de que elas o amavam, de que elas estavam dispostas a fazer qualquer coisa para agradá-lo, para que ele tivesse prazer, para que ele sentisse bem, além de demonstrar que elas se sentiam honradas em tê-lo em suas casas, ou em sua casa. Jesus sabia que ali, na casa de Lázaro, de Maria e de Marta, ele seria bem acolhido. E naquele momento do seu ministério, ele estaria em segurança, protegido das controvérsias e dos ataques que haviam surgido ultimamente e que estavam colocando a sua vida em risco antes do momento que Deus havia determinado. Uma das coisas mais belas desse texto, mais interessantes, é que esse texto aqui, ele não tem nenhuma controvérsia teológica. Ele não tem nenhuma controvérsia doutrinária. Olhe para o texto e você vai perceber que ele tem palavras simples. Jesus vai à casa de duas mulheres, Marta e Maria, e Marta reage de um jeito à presença de Jesus e Maria de um outro jeito, e Jesus faz um comentário a respeito do que elas estão fazendo, do que elas dizem. E eu acredito que são nas histórias mais simples que às vezes nós nos confundimos, porque estamos frustrados com alguma situação. Talvez devido à simplicidade do que aconteceu aqui nesse episódio, seja muito fácil a gente, por exemplo, condenar Marta. Talvez seja fácil criticar Maria, ou tomar partido, ficar do lado de uma ou do lado de outra. Afinal, quem está certo das duas? Marta foi justificada. Existe uma justificativa para o que Marta disse? E Maria, que não fez nada, será que ela deveria ter feito mais alguma coisa a fim de que Jesus pudesse se sentir honrado, bem na sua casa, além de se sentar aos seus pés e ouvir? Por trás dessas perguntas que eu estou fazendo, existem questões mais profundas, que envolvem uma identidade pessoal, preferências individuais, reações diferentes diante de uma situação ou de uma mesma situação. Para isso a gente precisa dar uma olhada em cada irmã, compreender cada personagem, tentar entender
a gente vai olhar primeiro com um olhar mais microscópico, com um olhar mais de perto, para a mulher chamada Marta. Depois nós vamos olhar para Maria. E só depois nós vamos procurar entender o que é que Jesus quis dizer com isso. Marta, Marta, andas ansiosas e te afliges por muitas razões. Primeiro, vamos olhar de perto Marta. Vamos ver o que ela diz, quais são as suas reações, qual é o seu comportamento. Olha aí o que diz o versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Versículo 40. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres. E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Se a gente olhar mais atentamente para Marta, a gente vai perceber que esse é um personagem, essa mulher aqui é rica em sua personalidade. Essa mulher tem uma personalidade vibrante, um coração imenso. Ela é generosa, ela é trabalhadora, ela é hospitaleira, ela gosta de abençoar. Numa palavra, numa frase simples, ela é uma excelente dona de casa. É ela quem recebe Jesus. É ela quem se preocupa em fazer as coisas para Jesus. Eu diria que ela é um líder nato. Ela tem uma liderança. Ela é a típica mulher multitarefas. Mulher faz muitas coisas ao mesmo tempo. E mais, Marta fazia muitas coisas ao mesmo tempo e fazia bem. Ela demonstra ser uma pessoa exigente. Ela quer as coisas bem feitas. Mas ela não cobra nada de ninguém, além daquilo que ela cobra a si mesma. Ela cobra da sua irmã, mas ela está fazendo. Ela pede que a sua irmã, ela reclama da sua irmã, não porque a irmã não está fazendo, simplesmente, mas porque ela está fazendo. Porque às vezes a gente faz isso, né? A gente cobra das pessoas aquilo que nós mesmos não fazemos. Então essa mulher, em suma, ela é o tipo clássico de líder, de mulher, de discípula. Superdotada, ela é impulsiva, ela é exigente, ela é capaz de fazer grandes coisas para satisfazer a Deus, para satisfazer a Jesus. Portanto, eu sei que vocês aqui já ouviram muitas pregações a respeito dessas duas mulheres. E eu ouvi também, na maioria das pregações que eu ouvi a respeito dessas duas mulheres, Marta era mais criticada. E eu queria fazer aqui uma reparação. Eu queria fazer uma defesa dessa mulher. Porque essa mulher ama profundamente Jesus. Tudo que essa mulher faz, ela faz por amor, ela não faz por obrigação. A sua dedicação é por amor, é porque ela respeita tanto a Jesus, que ela quer homenagear Jesus usando o seu talento, seus dons culinários. Ela quer preparar para Jesus uma grande refeição, a fim de que ele seja honrado com a grande refeição que ela é capaz de fazer. Portanto, os motivos dessa mulher são puros. A sua atitude é que é injusta. As motivações dela são puras, mas a atitude dela é injusta. Assim que Jesus chega, ela corre para a cozinha, preparar a comida o quanto antes, enquanto a sua irmã Maria fica na sala ouvindo Jesus falar. Marta tem um coração de serva,
e ela não poupa tempo e esforço. O tempo passava e Marta fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Enquanto Jesus está ali conversando com as pessoas na sala, ela está ali arrumando a mesa, dobrando os guardanapos em forma de cisne. Ela estava ali regando o assado, fazendo purê de batata, a salada, organizando a mesa, colocando os garfos no seu devido lugar, os panos, o guardanapo, os copos, a garrafa com água, tudo. Ela é organizada. Ela também tem que se preocupar com os pãezinhos que estão no forno. E com o sorvete de creme que vai ser a sobremesa. Ufa! Essa é Marta. Essa é Marta. Como dá trabalho preparar uma boa refeição? Preparar uma boa refeição exige tempo. Exige esforço, exige dedicação, exige compromisso verdadeiro. E comida boa, normalmente, nós não conseguimos preparar sozinhos. Nem todo mundo na casa tem a possibilidade de se sentar para ouvir os outros falar. Alguém tem que estar na cozinha, ou então o povo morre de fome. E Jesus, vocês sabem, Jesus nunca andava sozinho. Tinha sempre uma boa comitiva com Jesus. Portanto, ela tinha que alimentar, ou a casa tinha que alimentar não só Jesus, mas também alguns dos discípulos. Vocês sabem, né, irmãos? Discípulos são esfomeados. Discípulos comem, e muito. E esse era o tipo de pensamento que passava pela cabeça de Marta. Eu tenho que alimentar um batalhão. Eu tenho que servir a uma multidão. E tem uma coisa que as mulheres entendem melhor a respeito disso do que os homens. Se tem uma coisa que as mulheres entendem melhor do que os homens, é isso, melhor dizendo. Os homens não têm a menor ideia. Não sabe o que é que significa ligar para casa às 11h45 da manhã, dizendo assim: amor, estou levando 5 amigos para almoçar aí. Isso é o maior absurdo. 15 para meio-dia, você liga para sua esposa, dizendo que vai levar 5 amigos para almoçar na sua casa. Nos dias de hoje, então, muito mais difícil. Sabe por que os maridos fazem isso? Porque talvez eles nunca tenham ido. Alguns maridos fazem isso porque eles nunca tenham ido para a cozinha preparar um almoço ou um jantar. Eu acho que a cozinha, eu sei que muita coisa foi desmitificada e desmistificada, né, hoje, nos nossos dias, mas eu acho que a cozinha ainda parece ser um grande mistério para a maioria dos homens, ainda hoje. É neste ponto aqui, em dar prioridade a uma coisa ou a outra, que as diferenças entre Marta e Maria se evidenciam. Porque Marta se sentia mais responsável para que a refeição fosse devidamente preparada e servida. Sabe por quê? Porque esse era o objetivo inicial, ou a percepção inicial dela. Ela disse: o que é que Jesus veio fazer na minha casa? Ele veio jantar. Ele veio comer, ele veio ter um lugar para passar a noite. Então, na cabeça dela, a sua prioridade com Jesus era trabalhar para Ele, era fazer as coisas para Ele, era servi-lo da melhor maneira. E para ela, servir a Jesus naquele momento, naquele episódio, da melhor maneira, era preparar uma boa e quente refeição para Ele e para os seus discípulos. Já Maria, por alguma razão, ela não se junta à sua irmã na cozinha. Ela vai lá para a sala, e aqui eu estou colocando, não tem escrito no texto isso, né, nem essa separação, mas ela prefere se sentar aos pés de Jesus e ouvi-lo falar. E
quando Marta se vê atarefada, suada, cheirando a óleo, cheirando a alho, a azeite, a fogão, a animal morto, a massa de biscoito, de pão, quando ela se vê cheirando a fumaça da lenha que queimava do fogão, e olha para sua irmã, ela se irrita. Sabe por quê? Porque na cabeça dela pensava o seguinte: eu tenho uma parceira, minha irmã é minha parceira, e a minha parceira me abandonou. Você sabe que acontece exatamente o mesmo conosco? A gente pensa que está vivendo em parceria com alguém, que podemos dividir com alguém responsabilidades, trabalho, alegria, vida, e de repente a gente descobre que o outro não pensa e não age do mesmo jeito que a gente, e todo o trabalho fica com a gente. Irmãos, a gente escuta muito isso dentro das igrejas. Que tem muita gente só sentada e tem pouca gente trabalhando. Maria e Marta. Se há uma coisa que virou moda nesses últimos dias, é acusar a igreja de ser culpada de tudo, inclusive de ser culpada pela economia do Brasil. A igreja não tem nada a ver com economia, com PT, com revolução, com crise, com islamismo, nada! A igreja não tem nada a ver com isso. O problema da igreja é a própria igreja. Porque nós queremos essa atividade, nós queremos fazer, nós queremos nos envolver nas lutas. E algumas vezes é necessário a gente cozinhar. Mas muitas vezes é necessário a gente só sentar e ouvir. Por isso não adianta criticar quando alguém está fazendo, nem criticar quando alguém está sentado a ouvir. Porque todos fazem parte da mesma história. Os que trabalham devem trabalhar para agradar o Senhor, e os que ouvem devem ouvir também para agradar o Senhor. É por isso que nessas horas surgem os ressentimentos. Coitada da igreja, se não bastasse o mundo agredir a igreja, a própria igreja está agredindo a igreja. Se a igreja não defende a ela mesma, não preserva ela mesma, quem vai preservar e quem vai defendê-la? E é por isso que surgem ressentimentos, cobranças, brigas. Por isso que as pessoas estão descarregando ira nos irmãos dentro da igreja, porque se sentem decepcionados, porque acham que estão na cozinha fazendo tudo, e estão se queixando daqueles que muitas vezes estão sentados aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tem para dizer. E tem mais, o ressentimento, ou o sentimento de Marta aqui é tão duro, que o texto no original, no português, não consegue escrever o sentimento. Literalmente, o texto quer dizer que Marta explodiu. Ela não aguentou mais. E quando ela não aguentou mais, ela vai até Jesus. Agora imagine a cena. Com um rolo de macarrão na mão, de massa, de pão, um prato de feijão e um pano de cozinha no ombro. Isso representa a sua tarefa, representa o seu trabalho, representa a sua atividade, representa o seu talento, os seus dons, aquilo que ela tem e que ela usa para agradar o Senhor. E diz assim: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado o rodo, tenha deixado a vassoura, o pano de chão, os pratos, tudo por minha conta, todo o trabalho para mim, além de estar fazendo o almoço, além de estar fazendo a comida.
Senhor, diga a ela para me ajudar. A gente pensar numa figura de uma mulher com o cabelo sujo de farinha, com o rosto marcado de óleos, ou de óleo, de gordura, a roupa suja, um pano de prato ali, parece até engraçado. Mas às vezes a gente vai para Jesus reclamar dos outros com esse mesmo sentimento. É muito parecido quando nós nos sentimos abandonados, decepcionados, frustrados. A gente diz assim: não te importa, Jesus. Essa palavra não te importa pode significar mais do que a frase em si, do que o sentido original. Olha, sem querer interromper, mas já interrompendo, você já ouviu essa frase? O que Marta está dizendo é: Senhor, tu não te importas comigo e não vais me ajudar? Porque eu estou trabalhando, eu estou fazendo a obra, eu estou lutando, eu estou com a mão na massa. E o que ela diz aqui é, na verdade, uma crítica não somente a Maria, mas a Jesus. Ela também está criticando a postura de Jesus. Sabe por quê? Porque ela tem expectativas irreais, ela tem prioridades equivocadas, a sua ira, a sua raiva é mal direcionada. Ela acha que o grande problema dela não é ela, é Maria. Esse é o problema de Marta. Ela acha que o grande problema dela é Maria, que não está fazendo o que ela faz. Só que Deus deu a Marta qualificações que só deu a ela, qualidades que só deu a ela. E enquanto ela conseguir culpar a sua irmã, ela não vai conseguir enxergar a verdade que está dentro do seu próprio coração. Ela está tão ocupada em fazer as coisas para satisfazer Jesus, mas ela não se sente abençoada. Olha que coisa boa para a gente refletir, para a gente pensar. Às vezes a gente está tão preocupado em fazer as coisas, e a gente está fazendo tudo, mas a gente não se sente abençoado. A gente não tem paz. Jesus veio para a sua casa, mas sabe qual é o sentimento dela? Mesmo Jesus dentro da sua casa, o sentimento dela é de abandono. De que Jesus a largou, porque ela substituiu a alegria da presença de Jesus por sua frustração e sua raiva. E a sua frustração e a sua raiva é pelo seu grande sonho, pelo seu grande desejo de agradar a Cristo. Só que esse desejo de agradar a Cristo a leva tão longe dele e a coloca em oposição ao seu próprio irmão ou à sua própria irmã. O bom, que é o talento, que é o fazer, acabou por afastá-la do melhor. E qual era o melhor? Era a comunhão com Jesus e a comunhão com a sua irmã. Tim Hansel escreveu um livro que diz assim, mais ou menos traduzido aqui para um português grosseiro: quando relaxo me sinto culpado. Tem cristão que acha que não pode relaxar, que tem que estar sempre fazendo alguma coisa, sempre fazendo algo, sempre projetando algo, sempre fazendo. Existem pessoas, eu conheço muitos pastores que dizem o seguinte: se na minha igreja eu não tiver uma atividade todos os dias, os membros vão embora.
Talvez uma frase maravilhosa para as Martas dos nossos dias seja: servos cansados do impossível. Está aqui nesse livro, nesse texto de Jim Hansen. Às vezes as pessoas estão fazendo as coisas para Jesus porque elas estão sentindo o peso do mundo sobre os seus ombros e acham que se não fizerem alguma coisa, o mundo não vai mudar. Você não tem capacidade de mudar o mundo. Você só tem capacidade de mudar a sua própria vida. Deixe o resto com Jesus. Se você conseguir mudar o seu próprio mundo, você já conseguiu mudar o mundo exterior. Segundo, e Maria? Vamos voltar para o texto. Olha o que diz o versículo 39. Maria, sua irmã, completamente diferente de Marta, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Maria não disse nada, absolutamente nada, nenhuma palavra, quando Marta confronta Jesus. E essa foi uma ótima ideia. Irmãos, tem um ditado, que diz que boca fechada não entra mosca. O que é que satisfaria Marta? E o que é que satisfez Maria? O que satisfez Marta era agitação, era inquietação, era muito serviço. E o que é que satisfez Maria? Quietude, proximidade, atenção, submissão. É aqui que a gente descobre a sua personalidade. São irmãs, mas cada uma tem um mundo diferente, tem uma vida diferente, uma personalidade diferente. Para uma, fazer as coisas era a coisa mais importante do mundo. A outra, a coisa mais importante do mundo, era a capacidade de ouvir. E ouvir é uma das coisas mais difíceis para se fazer nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje tudo é comunicação, tudo é barulho. Não existe silêncio. Aqui mesmo entre nós, num culto, quando tem um pastor pregando, um dos irmãos pregando, é difícil. Vocês ouviram? A gente está aqui e de repente um fala com o outro, já fez barulho. A gente senta numa sala de aula, eu passei muito tempo em sala de aula ensinando, professor. Você não consegue, numa sala com 30, você é professora, você sabe disso, Érico. Você não consegue dar aula e os alunos ouvirem. Tem sempre alguém perguntando, tem sempre alguém mexendo, tem sempre alguém fazendo. Raramente você consegue definir alguém como um bom ouvinte. Nós somos bons falantes, mas nós somos ruins no ouvir. Mas Maria era uma boa ouvinte. Ao invés de ficar reclamando, fazendo tudo, gritando: olha aí o fogo, baixa o fogo, troca a lenha, está na hora de botar o arroz, está na hora de botar o feijão, está na hora, tira esse negócio daí, lava esse prato que eu vou usar de novo, e faz isso e faz aquilo. Ela ficou com Jesus em silêncio, ouvindo Jesus falar. Porque para Maria, ouvir Jesus era a coisa mais importante do mundo. Para Marta,
A coisa mais importante do mundo era fazer as coisas para Jesus. Mas para Maria, a coisa mais importante do mundo era ouvir Jesus. Aí veja o que diz os versículos 41 e 42. Orientou-lhes o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosas e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tomada. Então, pastor, peraí. Quem é que serviu ao Senhor? Marta ou Maria? As duas. As duas estavam servindo ao Senhor. Uma servia com a sua atividade, a outra servia com a sua atenção. Uma o servia com a comida, a outra com o ouvido cuidadoso. Mas quem estava no melhor lugar? A que estava na cozinha ou a que estava sentada aos pés de Jesus? A que estava sentada aos pés de Jesus. Porque a cozinha era um lugar de sofrimento. A cozinha era um lugar de peso. A cozinha era um lugar de distração. E às vezes nós nos distraímos fazendo as coisas para agradar o Senhor. Nós queremos agradar. A nossa motivação é boa. Mas a gente transforma uma motivação boa numa atitude ruim. Porque a gente faz, mas não quer ouvir. E a gente precisa ouvir. Todos nós temos um coração que pode ouvir Jesus. Mesmo aqueles que têm a vida mais agitada, mesmo aqueles que têm muitas responsabilidades no reino de Deus, na igreja. Na igreja a gente pode dançar, cantar, pregar, ensinar, mas a gente sempre tem que ter tempo para ouvir Jesus. Porque pregar, ensinar, dançar é bom, mas ouvir Jesus é melhor. Por isso que Jesus fala mansamente com Marta. Quando ele diz assim: Marta, Marta, na verdade ele está fazendo uma declaração de amor a ela. Porque Jesus sabe como ela se sente. Jesus sabe que ela está frustrada. Há uma reprovação, sim, mas essa reprovação é cheia de carinho, de amor, de compaixão. Porque às vezes nós ficamos engessados nos nossos afazeres. Nós ficamos presos nas nossas agendas. Nós ficamos ligados, amarrados aos nossos rituais. Hoje nós fizemos diferente. Terminou o louvor e eu estou pregando. Ninguém deu aviso, ninguém tirou oferta, ninguém... nada. Qual o problema? Eu não sou preso a rituais. Eu não estou preso aqui a normas. Eu não estou amarrado a esses tipos de comportamentos. Porque a Bíblia diz que aonde há o Espírito, aí há liberdade. Porém, diz a Bíblia, tudo seja feito com decência e ordem. Se houver decência e ordem, e for bíblico, estiver dentro, em concordância, pode até não estar aqui. Então não é antibíblico. Não vamos nos prender a rituais, a liturgias, a esses afazeres que nos engessam mais do que nos liberam, a essas agendas. Porque ouvir Jesus e liberdade em Jesus é mais importante do que tudo mais. Sabe por quê? Porque quando nós estamos atentos a Jesus, nós não podemos nos distrair. Nada nos distrai. Nada pode nos dividir.
Pode prestar atenção, eu vou falar aqui para a igreja. O que sempre causa divisão entre nós é uma agenda. É um conceito litúrgico. É um procedimento religioso. Se a gente tirar isso de cena, não tem nada que nos separe. Tudo mais nos une. Tudo. Essa passagem aqui nunca foi um discurso a favor de um e contra outro. Não é uma guerra teológica, doutrinária. Não é uma guerra entre oração e culinária, entre vida ativa e vida de contemplação. Tem nada a ver esse texto. Esse texto fala sobre vida centrada e vida dispersa. Vida de atividades frenéticas e vidas que prestam atenção em Jesus. E nós cristãos, na maioria das vezes, nós nos distraímos fazendo as coisas boas dessa vida. Não é ruim, não é errado fazer coisas boas, mas é errado nos distrairmos com ela. Porque se até as coisas boas nos afastam de Jesus, a gente precisa inverter a ordem. Jesus primeiro, depois as coisas boas. Sempre. A única coisa que realmente boa, que é realmente boa, que a gente precisa fazer sempre, é nos sentarmos aos pés de Jesus e ouvi-lo falar. E isso é uma decisão. É muito fácil a gente perder a perspectiva. Mas a mensagem desse texto aqui é muito clara. Nós não somos salvos porque fazemos alguma coisa. Nós não somos salvos porque estamos trabalhando freneticamente no reino de Deus. Nós somos salvos porque recebemos a graça salvadora de Jesus Cristo sobre nós. Quando a gente perceber que estar aos pés de Jesus é o primeiro passo para fazer grandes coisas para Jesus, a gente vai mudar o foco da nossa prioridade. E vamos descobrir que simplesmente ficar aos seus pés, ouvindo falar, é a melhor parte da nossa vida cristã.